Boa noite, gente. Meu nome é Bruna. Minha equipe é formada por mim, pelo Webston, o Lucas e o Rian. Nós vamos falar sobre a execução das auditorias nas contas do ativo, passivo, patrimônio líquido e nas contas de resultado, tá bom? Os programas de auditoria nessas contas. E aí eu vou dar uma breve introdução sobre o conceito de auditoria. A auditoria contábil é um processo técnico, sistemático, que tem como objetivo verificar que as demonstrações contábeis elas representam de forma fidedigna a situação econômica e financeira da empresa e se estão em conformidade com as normas contábeis. A análise das contas do ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado é fundamental, porque ela vai garantir transparência e confiabilidade das informações. E aí vai ser por meio dos programas de auditoria que é possível identificar erros, fraudes ou até mesmo distorções, e assegurando que as demonstrações financeiras elas reflitam a real situação da entidade. E aí, qual o conceito dos programas de auditoria? O programa de auditoria é um conjunto de procedimentos utilizados pelo auditor para examinar e testar as contas da empresa, com o objetivo de garantir que as demonstrações financeiras estejam adequadas e em conformidade com as normas contábeis e legais. E aí a gente colocou no slide o que leva em consideração a elaboração de um programa de auditoria. E aí a gente tem a materialidade das contas, o nível de risco associado a cada grupo contábil, o sistema de controle interno existente e também as características específicas de cada entidade. E aí eu vou falar sobre os programas de auditoria para as contas do ativo, certo? A auditoria de ativos, ela também conhecida como auditoria de bens patrimoniais, ela é o processo de verificação e avaliação dos bens e direitos da empresa, como, por exemplo, estoque, imobilizado, contas a receber, e tem o objetivo de assegurar que os registros contábeis, eles representam fielmente a situação financeira da empresa. E aí, qual a importância da auditoria de ativos? A auditoria de ativos ela é fundamental para a gestão de riscos, porque ela vai permitir identificar fragilidades e vulnerabilidades, possibilitando ações corretivas antes que ocorram impactos maiores. E, além disso, vai contribuir para a integridade das informações financeiras e para a conformidade da empresa com normas e regulamentações. Outra razão para investir em auditoria de ativos é a sua eficácia na detectação de fraudes e desperdícios, pois o que acontece? Ele permite identificar transações irregulares e inconsistências entre registros e ativos físicos, e além de falhas operacionais. E aí, com isso, a empresa ela vai poder agir rapidamente, reduzir perdas financeiras e também utilizar os seus recursos de forma mais eficiente. E quais os objetivos e procedimentos da auditoria dos ativos, A auditoria ela pode abranger diversos itens do ativo, como caixa, banco, estoque, investimento. E apesar disso, ela vai seguir objetivos gerais, que eu vou falar um pouco, me aprofundar no próximo slide. Dentre os procedimentos, a gente tem a existência, verificar se o ativo ele realmente existe, normalmente por meio da inspeção física. Temos as restrições, identificar possíveis limitações sobre os ativos. A avaliação, confirmar se os ativos estão corretamente avaliados. Exatidão de valores, confirmar se os valores dos ativos eles estão corretos. A autorização, garantir que a aquisição do ativo ela foi aprovada de acordo com as políticas da empresa. Utilidade, avaliar se os ativos ainda são úteis à empresa ou se eles estão obsoletos. Propriedade, determinar se a empresa ela possui legalmente os ativos, geralmente por meio de notas fiscais. E por último, a gente tem a apresentação nas demonstrações, verificar se os ativos estão corretamente classificados e apresentados nas demonstrações financeiras. E aí agora eu vou falar um pouco sobre procedimentos de auditoria no ativo circulante. Na auditoria de contas a receber, a gente vai avaliar a existência dos créditos, a aplicação dos princípios contábeis e eventuais garantias e a eficiência da cobrança. Na auditoria dos estoques, são realizados testes de existência física, avaliação, análise documental e até mesmo confirmações com terceiros. Agora, entrando na auditoria do ativo não circulante, essa auditoria ela segue objetivos semelhantes ao do ativo circulante. O que vai diferenciar é apenas pelo prazo de realização, superior a um exercício. Na auditoria dos investimentos, a gente vai analisar a existência, a classificação, a participação societária e os resultados obtidos. Já na auditoria do imobilizado, são realizados exames físicos, análise documental, avaliações de bens e verificação do cálculo da depreciação.
E aí, por fim, a gente tem a auditoria do intangível, né? Que verifica a correta identificação, reconhecimento e mensuração desses ativos, incluindo pesquisa e desenvolvimento, amortização, redução ao valor recuperável e também os procedimentos de baixa e alienação. Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós trouxemos aqui essa dissertação de mestrado da Aline Rocha Mendes, chamada Auditoria Financeira no Ativo Imobilizado no Setor Público, uma pesquisa à ação na Universidade de Brasília. Bom, o objetivo deste trabalho foi analisar os documentos contábeis da UNB para identificar testes de auditoria a serem realizados nos ativos imobilizados. Ela utilizou a pesquisa participante, junto com o decanato de administração, e ela avaliou, né, analisou os ativos imobilizados entre 2016 e 2021, a fim de que pudesse corrigir, né, o tratamento contábil e fazê-los convergir com a NBC TSP 07, né, as técnicas do setor público, né, de contabilidade, que trata do ativo imobilizado. Então ela realizou, após essa análise dos ativos imobilizados, ela desenvolveu um plano de ação, né, para fazer o correto tratamento contábil, né, da Universidade de Brasília, no caso do ativo imobilizado. Então ela desenvolveu aqui algumas práticas, né, umas coisas mais técnicas, né, operacionais, que nós trouxemos aqui para apresentar a vocês. Ela sugeriu um checklist, né, para essa auditoria. Então, checklist de auditoria do ativo imobilizado. Tem o item, né, os itens, a descrição do processo, um sim ou não, se um checklist se foi feito ou não foi feito, né, a data de verificação e aqui o que deve ser feito. A verificação de existência do bem, as próprias normas de auditoria, quando tratam de testes substantivos, né, e coisas do tipo, elas focam muito nessa questão da existência física do bem, que é a principal, assim, principal método, né, de auditoria, de ter uma evidência de que aquele bem realmente existe, né? Porque o ativo imobilizado ele é um bem tangível. Então, a verificação de etiqueta patrimonial, aquelas etiquetinhas que tem uma numeração, né, que comprovam que o bem pertence ao poder público. Tem até nas próprias cadeiras da FEAC tem essas etiquetinhas também. Verificação do termo de transferência, exame de realização da compra, análise dos documentos originais. Aqui a coisa mais voltada ao controle orçamentário, nota de empenho, ordem de compra, né? Verificação do uso adequado em relação a métodos usados no registro, verificação dos registros patrimoniais, dos registros contábeis, análise dos cálculos de depreciação, saldos de despesa com reparo e manutenção dos bens, investigar as variações nos saldos, analisar a ficha do bem, correlacionar o saldo da depreciação com os saldos de manutenção, né, para ver se o que foi gasto na manutenção foi alocado no bem, se isso foi depreciado. Verificar o uso adequado das contas contábeis e os princípios contábeis também. Ela desenvolveu também alguns testes substantivos que podem ser aplicados no ativo imobilizado. No caso aqui nos testes de aquisições, né? Confrontar o total das aquisições efetuadas com a respectiva informação no teste de movimentação, selecionar itens para vouchers e executar os seguintes procedimentos. Confrontar o valor selecionado com a documentação fiscal, né, tipo para verificar a documentação fiscal se o bem realmente pertence à entidade, inspecionar a documentação da compra, averiguar se a compra ela foi aprovada pela política interna, pela administração da entidade, se realmente foi construído pela própria entidade, né? Checar os custos correlatos, né? Os custos de construção, se eles foram ativados no imobilizado. Os testes de manutenções e reparos, investigar se os gastos com reparos e manutenções não prolongam a vida útil do bem,
e se eles devem ser considerados como despesa. E no caso, né, se prolongar a vida útil do bem, ele deve ser ativado no bem, no caso, né. Selecionar itens para voucher e inspecionar a documentação comprobatória. Elaborar o papel de trabalho contemplando as seguintes informações. Por categoria de bens ativo imobilizado. O custo, né, o saldo inicial do período, aquisições, baixas, a depreciação acumulada, conferir os saldos iniciais com os saldos finais dos papéis de trabalho do ano anterior, conferir os saldos finais com razão geral, isso tudo para verificar o que ocorreu contabilmente na movimentação em relação a essas contas, né? A existência física, no caso. Obter a listagem individual dos bens do imobilizado, com data base do fim do período a que se refere as demonstrações financeiras. Conferir a soma dessa listagem com o saldo final do custo do período. E a inspeção física, no caso, né? Nos testes de depreciação, ela destacou que é necessário, obviamente, verificar a vida útil, né, para cada classe de ativo imobilizado, verificar o método de depreciação utilizado, se ele está embasado nos princípios contábeis, verificar a razoabilidade da classificação da depreciação nas contas de custo de produção e despesa do período, efetuar o cálculo global de depreciação, analisar a prática de aplicação de teste de recuperabilidade. E no caso dos testes de baixa, confrontar o total das baixas efetuadas com a respectiva informação no teste de movimentação. Selecionar itens para voucher e executar os seguintes procedimentos. Inspecionar registros individuais e conferir os cálculos de custo e depreciação acumulada. Inspecionar a autorização da baixa, conforme a administração interna da entidade. Inspecionar para aqueles itens que foram baixados a documentação comprobatória de que eles realmente foram baixados e que foram baixados por aquele valor de transação, de acordo com os lançamentos nas demonstrações. E selecionar, né, tirar uma amostragem de itens alienados e verificar se eles realmente foram baixados e imobilizados. Então aqui a gente percebe que essa dissertação da Aline ela é interessante não somente pelo motivo, né, de enriquecer a pesquisa, né, na área da auditoria, da contabilidade, mas também porque é um retorno imediato, né, para a própria universidade, fazendo a entidade, a universidade, convergir as suas demonstrações, né, as suas mensurações do ativo imobilizado para aquilo que pede as normas contábeis, né, as técnicas contábeis aplicadas ao setor público. E essas técnicas, né, que a Aline destacou aqui, essas técnicas, essas coisas mais práticas, ela não somente pode ser utilizado nessa questão da entidade pública, né, mas também a gente pode perceber que muitas dessas coisas aqui podem ser utilizadas nas próprias empresas privadas, né, no caso de auditorias do ativo imobilizado, essas coisas mais práticas assim como verificar a existência física, verificar a depreciação, teste de recuperabilidade, se tudo isso está realmente de acordo com as normas financeiras, né? Agora, continuando com a apresentação, vou tratar de programas de auditoria para as contas do passivo. Ele vai ter um enfoque no NBCT 19.7, que vai tratar de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. E aqui já compreendemos o que vai se retratar por toda a minha fala, que é o reconhecimento das obrigações da empresa, de forma ao que o auditor ele deve garantir que eles estejam reconhecidos com mensuração confiável com base na melhor estimativa disponível. O objetivo do auditor, nesse retrato, nessa busca das contas do passivo, é garantir a transparência e a fidedignidade nas demonstrações contábeis. E o que vai ser esses programas de auditoria para as contas do passivo? O passivo representa o quê? Representa a origem dos recursos da organização. Portanto, a empresa, para respaldar suas atividades, custear suas atividades, ela precisa se capitalizar. E para capitalizar, ela constitui obrigações, seja ela com os trabalhadores, com fornecedores, são suas obrigações do dia a dia, como também obrigações de longo prazo. Então, é essencial que o auditor
ele garanta que essas obrigações estejam bem retratadas no seu balanço. Porque uma empresa ela não pode simplesmente fraudar através de um ativo maior, de uma receita maior. Ela também pode maquiar sua situação financeira diminuindo suas dívidas ou aumentando suas dívidas. Ou seja, cabe ao auditor garantir que essas obrigações estão realmente criteriosamente respaldadas dentro da organização. Se esses relatórios contábeis, esses relatórios financeiros que o auditor vai emitir, vão buscar realmente tratar da situação real da empresa naquele momento. Porque pode haver erros de cálculo ou até mesmo de forma intencional para a organização. Como, por exemplo, nesse quadro 1, vai caber o quê? Avaliar o que uma entidade pode estar fazendo para maquiar essa sua situação financeira, para alcançar um objetivo predeterminado e os efeitos que aquilo pode causar para o balanço da entidade. Por exemplo, uma subavaliação dos passivos, ou seja, quando o passivo ele não é reconhecido no seu valor total, ele é reconhecido menor. Que é esconder dificuldades financeiras, fraudar o fisco e enganar credores e sócios. Ou seja, ele diminuir quanto ele pagará no imposto de renda, suas contribuições. E o efeito é o quê? É um falso consciente de liquidez, uma melhora aparente da empresa perante os credores. Como ele também pode superavaliar o passivo, que é o quê? Aumentar o capital de terceiros para prejudicar credores e sócios. Que vai gerar o que no balanço? Uma geração de juros falsos por dívidas inexistentes. Ou seja, nós já observamos aqui no começo que pode ter um objetivo e um efeito pré-determinado no balanço. Um reconhecimento menor de uma dívida, quanto também um reconhecimento maior. Cabe ao auditor garantir que essas dívidas estão criteriosamente respaldadas e reconhecidas pela entidade. No quadro 2, vamos ver o quê? O planos de conta, em que o auditor ele deve fazer testes para garantir essas obrigações, garantir que essas obrigações estão reconhecidas da melhor forma possível, de forma mais fidedigna possível. Que é o quê? Por exemplo, a gente vai tratar aqui das contas que estão no dia a dia da empresa. O grupo fornecedores, por exemplo, é verificar a aquisição e as obrigações com terceiros. E qual o procedimento que o auditor qual o teste que o auditor vai fazer? Que é uma conciliação de saldos e uma confirmação externa. Porque essa é a peculiaridade das contas do passivo. Ele não está necessariamente internamente na empresa. O auditor ele deve procurar externamente na empresa e garantir que essas contas estão casando com o que está dentro da organização. Ou seja, são exógenas à organização. Como, por exemplo, o imposto de renda, garantir o reconhecimento correto das obrigações fiscais. Porque pode estar também no reconhecimento dos cálculos e conferir se a legislação está correta, bem dimensionada, se os cálculos estão realmente certos com a legislação, com os salários, o seu comprometimento com os fornecedores, com os trabalhadores, a organização, que é confirmar os pagamentos em cargos trabalhistas. E qual vai ser o procedimento? Uma revisão dos lançamentos contábeis, uma comparação com a folha de pagamento e uma análise de encargos. E garantir que tudo está respaldado, tudo está criteriosamente reconhecido no balanço. Programas de auditoria para contas a pagar. Qual é o objetivo? É assegurar que as obrigações com o fornecedor estão corretamente registradas e representam valores realmente devidos. Nisso, vamos fazer o quê? Qual o procedimento do auditor? É fazer uma listagem de fornecedores. É garantir que todos os fornecedores estão realmente registrados naquela empresa, nas notas explicativas, entre outros. A verificação dos valores, se esses valores estão realmente certos, foram realmente os valores contratados, e uma confirmação direta com os fornecedores. É garantir que a empresa está realmente reconhecendo aqueles valores de acordo com a origem deles. Ou seja, é muito importante essa verificação externa por parte do auditor. Tanto também para as obrigações sociais e outras obrigações. Como sabemos, o mau cálculo das obrigações não podemos falar que foi um erro. É muito importante garantir que essas obrigações estão realmente bem documentadas,
é muito importante também bem calculadas e que estão tudo dentro do prazo, está tudo assegurar de que as obrigações sociais e as obrigações estão contabilizadas corretamente e são realmente devidas. Porque pode acontecer também de uma obrigação não ser devida, de um imposto não ser necessariamente aquele. É muito importante a empresa, o auditor, garantir que a empresa está seguindo a legislação, seja tanto honrando seus compromissos quando devidos, como também buscando averiguar se realmente aqueles compromissos são realmente devidos, que é um programa de auditoria para contas do ativo não circulante, que é o que? É aquelas que tratam do não dia a dia da empresa. Difere da auditoria do ativo. Não há bens tangíveis para observação direta, ou seja, ele deve ser verificado de forma externa. Fatores externos podem influenciar uma taxa Selic, um juros negociado externamente, algum fator pré-fixado pode modificar aquele passivo não circulante contratado. Ou seja, é muito importante um acompanhamento, garantir que esse passivo está realmente bem registrado, está realmente dentro das expectativas do que ele deveria ser. Essa verificação requer maior subjetividade e procedimentos externos, como eu mencionei, riscos e cuidados, possibilidade de sobreavaliação do passivo para melhorar a posição financeira, risco de fraudes e manipulações, e necessidade de avaliar a integridade e a reputação da empresa antes de aceitar o compromisso. Ou seja, é muito importante a empresa averiguar, o auditor averiguar a reputação da empresa que está fornecendo recursos àquela entidade. Como a gente teve agora o Banco Master, que foi um banco que tinha garantia de que não quebraria e que, caso quebrasse, os recursos seriam repassados aos fornecedores e aos clientes da empresa. Ou seja, é muito importante ver a solvência também do passivo, de quem você contrata essas obrigações. Qual o objetivo? Ou seja, qual o objetivo do auditor? Quantas contas do passivo? Quantas obrigações? Resumidamente, é verificar se existe controle interno satisfatório sobre o passivo não circulante. Determinar a razoabilidade e a propriedade dos valores registrados e certificar-se de que todo passivo foi registrado, sem omissões, como eu mencionei anteriormente. Pode ter cláusulas, pequenas letrinhas que podem interferir, que pode prejudicar essa análise financeira, a análise do compromisso da empresa. Estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras. E aqui as contas para exigíveis de longo prazo. Verificar se as obrigações foram devidamente autorizadas, classificadas e descritas nas demonstrações financeiras. Certificar-se de que os passivos estão registrados corretamente. No passivo de longo prazo, as coisas ficam mais abstratas. Diferente de um estoque que você pode contar, a dívida é intangível. Por isso, a auditoria aqui é mais subjetiva e exige muito mais investigação. Conferir se os encargos são contabilizados de acordo com as normas contábeis, ou seja, uma dívida de longo prazo, uma falta de pagamento, um atraso de pagamento pode comprometer muito a posição financeira da entidade ou aumentar muito sua dívida. O auditor deve verificar no contrato se realmente as parcelas estão sendo retratadas com aquele fator externo, da origem daqueles recursos. E aqui temos um quadro que trata dos empréstimos e outras dívidas, relação de tipos de erros das demonstrações financeiras, objetivos da auditoria e testes substantivos, que vai tratar o quê? Dos financiamentos da empresa, como eu mencionei anteriormente, que não necessariamente representam o CNPJ da empresa, sua razão social, mas que são contratados para subsidiar a sua ação principal da empresa, que é o quê? Existência de obrigações, confirmar que os empréstimos e dívidas são válidos e corretamente registrados. E quais são esses testes substantivos que a organização deve fazer? A confirmação de valores devidos e análise de contas. Confirmação de valores devidos, revisão de contratos e verificação de cláusulas de acordo. E por fim, retornamos agora à contingência, que começamos logo lá no início desta minha fala. O que são as contingências? As contingências são um sinal
É o semáforo da organização. Verde, que é o quê? Critérios de provisões, obrigações presentes, resultados de eventos passados. Se o risco da perda for provável, a empresa tem que colocar a dívida no balanço agora mesmo. Se for possível, não precisa registrar o valor, mas é obrigatório contar a história em normas explicativas. E se aquela dívida for remota, a empresa não precisa nem reconhecer, nem colocar em notas explicativas. Ou seja, aqui retrata essa obrigação da empresa até mesmo para aquelas contas que, que não temos certeza. Ou seja, uma obrigação com 50% de possibilidade de chance de acontecer, ela deve ser registrada no balanço. O auditor ele deve ter esse controle, ter esse entendimento de que realmente está sendo registrado a situação financeira corretamente da entidade. E por fim, essas notas explicativas, que vai retratar, por exemplo, como esses fatores foram negociados. As notas explicativas são um espaço onde a empresa abre o jogo. Ela deve descrever a origem das dívidas, quais critérios usou para calcular os valores e se tem algum seguro para cobrir possíveis perdas. O auditor deve ficar de olho em eventos subsequentes, que são coisas que acontecem logo depois do fechamento do balanço e que pode mudar completamente a visão do risco até então. Ou seja, é nas notas explicativas que a empresa vai determinar como aqueles contratos foram acordados, no sentido também das provisões, as provisões incertas, até mesmo aquelas provisões que embora não tenha uma possibilidade remota de acontecer, ela está lá reconhecida. O auditor ele deve garantir que realmente essas dívidas, até mesmo aquelas que não estão no balanço, sejam representadas, sejam divulgadas. Ou seja, para fechar essa parte do passivo, podemos pensar na auditoria no passivo como um rastreador, que é o GPS financeiro. Se a empresa tenta cortar o caminho escondendo dívidas ou maquiando prazos, o auditor é quem calcula a rota e mostra ao investidor o caminho real, e muitas vezes acidentado, que a empresa está trilhando. Sem esse GPS, o investidor corre o risco de cair em um abismo financeiro sem aviso prévio. Boa tarde, bom dia, boa noite, que é o Lucas. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as contas do patrimônio líquido, né? Como é que a auditoria vai se comportar diante dessas contas, né, de PL, certo? Bom, primeiro, começando sobre sua definição e importância, né? O patrimônio, né, a parte que é financiada pelos sócios, né, pelos acionistas, é basicamente composto pelo capital social, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, certo? E a auditoria do patrimônio líquido vai garantir, né, que esteja ali em conformidade com as normas legais e a transparência para investidores, né? Normas essas como, por exemplo, a lei das SAs, o próprio estatuto da empresa, certo? E as normas e princípios contábeis em geral, certo? Passando mais à frente, alguns aspectos da auditoria, a gente vai ter a questão da verificação das emissões, né? Quanto à autorização das emissões dessas ações, certo? O cumprimento das normas estatutárias e legais, como eu falei anteriormente, conferências de organização, livros societários e atas, certo? E a correta classificação e divulgação das demonstrações financeiras. Quanto aos seus objetivos, confirmar a emissão e regularidade das ações, avaliar a recomendação resultados, enfim. Aqui está um pouco objetivo, certo? Mas talvez o principal objetivo seria a questão de assegurar a existência, né, a propriedade e a fidedignidade das variações no patrimônio líquido, certo? Alguns procedimentos. Vamos começar aí, por exemplo, com o exame das atas, registros certificados, né? E aí, quando se fala em atas, a gente fala também de atas de assembleia, né? Ou principalmente atas de assembleia que acontece nas empresas, certo? E as reuniões de diretoria, né? É lá que são decididos questão de aumento de capital, certo? Incorporação de reservas ou destinação de lucros, certo? Vamos ter também avaliação de controles internos, certo? Entre outros, eu também posso citar a questão da verificação do capital subscrito, certo?
e também do capital integralizado, né? Se bate realmente com o que foi registrado em junta comercial e se os limites autorizados, né, do estatuto foram respeitados. Isso porque, pela lei das SAs, no artigo 182, certo? Ela fala justamente sobre essa questão do capital subscrito e integralizado, né? Ele vai falar o seguinte, basicamente, né, que a conta do capital social vai discriminar, né, o montante subscrito. E, por dedução, a parcela ainda não realizada, ou seja, o capital é integralizado, tá? Outro ponto procedimental, a gente pode citar também a questão da auditoria das reservas e retenções, né? A gente vai analisar se o cálculo da reserva legal, né, os 5% obrigatórios, certo? Está correto e se as reservas de lucros têm essa finalidade justificada, certo? E mais um ponto seria a questão dos dividendos e os juros de capital próprio, né? Um ponto crítico é validar se esse cálculo de dividendos, dividendos mínimos, né, obrigatórios, seguiu a lei, né? E se os acionistas foram processados corretamente, tá? Com relação. Antes de passar aqui pelo controle interno, eu acho que eu pulei essa parte aqui, né? Substantivos e analíticos, certo? Com relação ao teste substantivo e analítico, o teste substantivo ele é um teste mais específico, certo? É um teste que é mais detalhado, vai buscar mais detalhes. O teste analítico já é um pouco mais geral, tá? Um exemplo de teste analítico, só um exemplo, mas eu posso falar com, entre aspas, uma flutuação das reservas, né? O cenário é o seguinte, o auditor ele observa o balanço patrimonial e ele viu que teve, em relação, ao anterior, um aumento de 40% nas reservas de lucro. E aí, ao passo que o lucro líquido do exercício foi de um crescimento de apenas 5%, ou seja, a reserva de lucro aumentou 40%, mas o lucro líquido do exercício cresceu apenas 5% em comparação ao anterior. Isso é um pouco estranho, né? Então, como teste analítico, né, pode ser feita uma análise comparativa, né? Se esse lucro da empresa quase não cresceu, mas as reservas aumentaram drasticamente, né? Isso vai acender um alerta, né? Então, pode ser que seja uma retenção de lucros para um investimento futuro, né? Mas aí o auditor ele vai precisar investigar essa flutuação, certo? Dessa reserva de lucros. E se pode ter tido também algum tipo de classificação errada nas contas, tá? Um outro exemplo, com relação ao teste substantivo, eu posso falar do recálculo de dividendos, tá? Então, num cenário que uma empresa lá por um lucro líquido de R$ 1 milhão, certo? E no Estatuto Social está lá definido que o dividendo obrigatório é de 25% do lucro líquido, certo? Qual é o procedimento, né? Vou pegar o papel de trabalho, partindo do lucro líquido, subtrair a reserva legal e aplicar os 25%. E aí eu vou confrontar esse resultado com o valor que a empresa registrou no passivo circulante e vamos analisar, né, se está batendo ou não. Como o teste substantivo é de detalhes, né, vai se realizar o cálculo dos dividendos e não se pode confiar apenas no valor que está no balanço, né? Sendo assim, a gente vai pegar o lucro líquido e aplicar essa alíquota prevista no Estatuto Social, tá? Verificar se esse valor provisionado ele vai estar matematicamente correto, né, com os 25%, e se o cálculo não bater, aí existe um erro material, tá? Então aí estão dois exemplos, né? Falei do exemplo da questão da reserva legal, né? E a questão também do recálculo de dividendos, né? Passando aqui mais à frente, sobre controle interno e documentação, né? A gente vai assegurar a autorização de todas as transações patrimoniais, né? Controlar a emissão e cancelamento de ações, segregar funções e manter registros confiáveis, documentar procedimentos, conclusões, restrições, certo? Com relação à apresentação e divulgação, vou separar valores realizados e integralizar, evidenciar a origem dos capitais, né, do capital, né, divulgar a restrição sobre dividendos, garantir que o PL seja corretamente descrito e classificado. Então, é basicamente tudo aquilo que envolve as contas do PL, né? A gente vai assegurar tudo aquilo ali que está devidamente correto, certo? Classificado corretamente, conforme as leis, conforme o estatuto. E, por fim, a gente vai falar que a auditoria, né, no PL, vai assegurar a legalidade, transparência, né, e confiabilidade das informações contábeis, principalmente para os investidores também, né, que
Em algumas empresas grande parte do capital são dos investidores, né? Claro que não é 100%, mas uma boa parte, né? Cumprimento, né, das normas, mais uma vez, né? Aqui é uma parte que bato na tecla repetidamente, né, com relação a essas normas. E a segurança dos investidores e sócios contra a gestão do patrimônio, certo? Uma observação importante, que eu não coloquei aqui, mas com relação à auditoria das contas do patrimônio líquido, talvez não, mas a demonstração mais importante seria a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Enquanto o balanço ele é um recorte estático, né? Ele mostra ali apenas se for assim, o valor final ali, né, do que ocorreu, do que já passou nas contas do patrimônio líquido. A demonstração das mutações do PL, ele é dinâmico, então ele vai ser como se fosse um filme, né? Ele vai mostrar o que realmente ocorreu dentro das contas do PL, vai mostrar as movimentações, então o auditor vai poder ter uma visão ali mais detalhada do que realmente aconteceu nessa demonstração. E um outro ponto importante é com relação às ações em tesouraria, né? Pois elas aparecem um valor negativo, né? Saldo negador, negador, o saldo devedor nas contas do patrimônio líquido, tá? Então é basicamente isso, a minha parte de contas do PL, e eu vou deixar agora com outro integrante aí as contas de resultado. Muito obrigado. Agora, falando um pouco sobre auditoria para as contas de resultado. O que são as contas de resultado? São aquelas que mais têm movimentação na empresa. O campo de exame, por exemplo, é muito alto, é muito amplo. São receitas operacionais e não operacionais, custos e despesas por natureza e por função, ajustes de resultados e contas transitórias. Ou seja, aqui o auditor tem um desafio muito grande, porque é uma variedade imensa de contas, de tipo de contas, de setores de conta, e, e para isso vai depender muito da característica do auditor de averiguar aquela capacidade das contas de interferir no resultado da organização. Para isso, para fazer esse tipo de análise nas contas de resultado, o auditor deve separar um tempo, porque é muito complexo, é uma grande variedade de vários setores, ou seja, é, deve-se fazer com estratégia para conseguir analisar esse tipo de informação. Qual objetivos? É verificar a existência de ocorrência, mensuração adequada, corte temporal, classificação e divulgação das receitas e despesas. Ou seja, como eu mencionei anteriormente, no caso das contas do passivo, é assegurar fidedignidade. E como aqui tem muitas contas, como eu vou falar mais adiante, vai requerer estratégias do auditor para verificar se essas informações realmente batem, se essas informações estão dentro dos conformes da contabilidade, como os objetivos específicos. É assegurar reconhecimento apropriado das receitas, confirmar que despesas foram apropriadas ao período correto e validar estimativas de resultados. O controle interno relevante para as contas de resultados. Controle crítico, segregação de funções de faturamento no recebimento, ou seja, o auditor deve verificar se não há um comprometimento de funções, se não existe um caixa que está aprovando despesas, por exemplo, que pertence a outra função. Esse tipo de bagunça, por assim dizer, entre setores pode prejudicar a análise do auditor. Então, cabe a ele verificar se estão setorizadas apropriadamente, se as funções na faturação, no recebimento, política de reconhecimento da receita, conciliações periódicas, ou seja, ele deve fazer conciliações, ele ver no tempo se essas receitas estão batendo, por exemplo, se com o tempo anterior, se elas fazem uma movimentação que faz sentido para a entidade. O impacto. Controles eficazes reduzem a necessidade de procedimentos substantivos extensivos. Ou seja, se temos uma empresa, por exemplo, que controla bem os seus procedimentos, esse tipo de controle, esse tipo de casamento de informações não seria tão robusto
contra uma empresa que não tem setores bem definidos, que não tem informações muito bem apropriadas, porque é custoso esse tipo de informação. Para o auditor ter esse controle, esse tipo de controle dessa variedade de informações. Ou seja, para tratar desse tanto de informação, qual poderia ser os procedimentos do auditor? Procedimentos analíticos, comparações periódicas, índices de imagem, análise de tendência e confirmações por tamanho e sazonalidade. Ou seja, uma forma de verificar é verificar como eles se comportaram no tempo, as suas repetições, quando eles vão, quando eles voltam, quando essas contas mais se repetem, o impacto dessas contas no tempo. E procedimentos substantivos, que é o quê? Inspeção de documentos de suporte, notas fiscais, contratos, confirmações externas, reexecuções de cálculos, testes de corte de amostragens e de transações. Ou seja, é muito importante ver se bate as informações. Por exemplo, verificar o número de notas fiscais. Muitas notas fiscais são movimentadas na empresa por dia, ou seja, existe uma dificuldade tremenda para os auditores realmente casar todo esse tipo de informação. Ou seja, a maioria vai acontecer por amostragem. É ver, é necessário estratégia para o auditor. E procedimentos específicos para estimativas, que é o que? Revisão de premissas, obtenção de parcelas, testagens de modelos e sensibilidade das estimativas. Porque no resultado vai cair juros, vai cair contas que vão interferir no resultado da empresa, sejam elas próprias da organização, como por exemplo depreciações, entre outros, contratos. Ou seja, é de fundamental importância um controle, procedimentos corretos para verificar, para cuidar, tratar desse tanto de informação. E, como eu mencionei, pela variedade de informação, uma seleção de contas e amostragens para exame. A materialidade é muito importante verificar, porque, primeiramente, seria quase impraticável realmente verificar conta por conta, movimentação por movimentação. Então, é uma estratégia o quê? Avaliar as contas de maior materialidade, de risco inerente, históricos de ajustes, ou seja, aquelas contas que necessitaram anteriormente de ajustes, de padronização, controle deficiente de itens sujeitos a julgamento. Talvez verificar se aqueles itens que quebram mais se estão realmente sendo controlados efetivamente. Isso são técnicas de amostragem, que poderá ser utilizado também, além da materialidade das movimentações, que são as contas de mais impacto, técnicas de amostragens estatísticas e não estatísticas, combinação de amostragem, direcionada para índices de maior risco, com testes aplicados aos itens volumosos, ou seja, verificar através de uma amostragem aqueles itens que mais movimentam, que mais têm impacto, que mais se repetem, que mais necessitam de retrabalho por parte dos auditores ou que já causaram releituras anteriores. Análise e verificação de receitas e despesas. A conciliação entre sistema de vendas, contas a receber e notas fiscais, confirmação de vendas a clientes selecionados, testes de reconhecimentos e devoluções. É muito importante ter esse casamento de informações entre sistemas, entre fornecedores, entre clientes. Verificação de despesas, exame de contratos de prestação de serviços, folha de pagamento, provisões relacionadas, reclassificação e teste de cortes e verificação, balanços subsequentes. Para consolidar aqui o que a gente viu nessa apresentação, a gente trouxe duas questões para a gente ver como isso pode ser cobrado, né, nos concursos, né, em provas. Então, a primeira questão, né, de auditor fiscal da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, 2024, ela diz o seguinte: considerando os procedimentos a serem utilizados por um auditor com o objetivo de promover a auditoria no passivo circulante de uma empresa no grupo de contas fornecedores, podem-se mencionar como procedimentos, ou seja, ela pede que os procedimentos a serem realizados, né, na auditoria dos fornecedores. Primeiro,
exame documental das compras realizadas de ativo imobilizado e a respectiva inspeção física desses bens, obter a relação de fornecedores junto dos documentos que a embasam, tais como notas fiscais e duplicatas, obter a confirmação de saldos da conta contábil de fornecedores por meio de circularização, confronto de contagens físicas de estoque com listagem de inventário preparado pela empresa. Vamos aqui analisar as alternativas, né? A primeira a gente já pode descartar porque ela trata, né, de compras realizadas do ativo imobilizado, enquanto a questão pediu nos testes aplicados aos fornecedores, a conta fornecedores. A segunda, obter relação de fornecedores junto dos documentos que a embasam, tais como notas fiscais duplicadas. Está correto, né? Porque um dos casos, né, da auditoria é fazer essa verificação de documentos para comprovar se aquela movimentação realmente ocorreu. Então, o auditor ele pode, né, pegar as notas fiscais duplicatas para realmente comprovar que aquela compra de mercadoria realmente ocorreu, né? Terceiro, obter a confirmação de saldos da conta contábil de fornecedores por meio de circularização. Bom, a circularização, no caso, é pedir, né, para que os fornecedores, ou seja, externo à empresa, eles confirmem, né, se essa movimentação realmente ocorreu. Então, realmente, é um meio de verificar, né, a veracidade dessas contas. E quarto, confrontar contagens físicas de estoque com listagens de inventário preparado pela empresa. Aqui está errado porque aqui se trata do teste de estoque. Portanto, aqui a alternativa, né, a letra D, os itens 2 e 3. Então vamos aqui à segunda questão. Nos casos em que o auditor seleciona contas de receita e de despesa para serem analisadas mais profundamente, o intuito do auditor é: alternativa A, verificar operações incomuns e aquelas que tenham importância para a situação patrimonial, analisar as contas-chave em exercícios financeiros alternados, num caso de suspeita de fraude, conferir operações comuns e numerosas independentemente do valor, conferir todas as operações registradas em determinada conta, relevantes ou não, e atentar mais especificamente a operações comuns entre a empresa e diretores ou empregados-chave. Bom, a letra B está errada porque essas contas-chave, né, essas contas de receita e despesa a serem analisadas mais profundamente, essa análise ela é feita em exercícios financeiros contínuos, né, com o intuito de observar a uniformidade das práticas contábeis que a empresa deve seguir, né, de um exercício para o outro. A letra C ela está errada porque não é possível verificar todas as operações, principalmente independente do valor. Por isso é feito um corte, né, uma amostragem, e por isso, nesse caso, são analisadas as operações de maior materialidade e relevância. A letra D, o foco do trabalho, né, nessa auditoria nas contas, é de contas mais relevantes, né, então não se confere todas que sejam relevantes ou não sejam. A letra E está errada porque, em regra, a atenção ela recai sobre as operações mais incomuns. Portanto, aqui a gente tem a alternativa A, né? Verificar operações incomuns, né, e aquelas que tenham importância para a situação patrimonial, que é justamente, né, aquilo que trata a receita e a despesa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Nós deixamos no final dos slides as nossas referências, para que vocês possam dar uma olhada se assim quiserem. E muito obrigado a todos.